Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para a nossa quarta aula de Psicologia da Educação. Naquele mesmo esquema, vamos comentar alguns slides, depois vocês farão as atividades. Sou professora Clarice, pedagoga, mestranda em Educação, professora do Instituto Federal de Educação. Nossa aula sobre a origem da psicologia científica. No século XIX, destaca-se o papel da ciência e seu avanço torna-se necessário. O crescimento da nova ordem econômica, o capitalismo, traz consigo o processo de industrialização, para o qual a ciência deveria dar respostas e soluções práticas no campo da técnica. Há, então, um impulso muito grande para o desenvolvimento da ciência. Então, para melhor compreensão, retornaremos a algumas características da sociedade feudal e capitalista emergente, sendo esta responsável por mudanças que marcariam a história da humanidade. A sociedade feudal. Na sociedade feudal, com o modo de produção voltado para a subsistência, a terra era a principal fonte de produção. A relação do senhor e do servo era típica de uma economia fechada, na qual uma hierarquia rígida estava estabelecida, não havendo mobilidade social. Era uma sociedade estável em que predominava uma visão de um universo estático, um mundo natural organizado e hierárquico, em que a verdade era sempre decorrente de revelações. Nesse mundo vivia o homem que tinha seu lugar social definido a partir do nascimento. E também questionou as hierarquias para derrubar a nobreza e o clero de seus lugares há tantos séculos estabilizados. O universo, que se pensava que o universo também foi posto em movimento. O Sol tornou-se o centro do universo, que antes, vocês lembram do slide passado, era a Terra. Agora, o Sol, que passou a ser visto sem hierarquizações. O homem, por sua vez, deixou de ser o centro do universo, a antropocentrismo, passando a ser concebido como um ser livre, capaz de construir o mundo sem seu futuro. O conhecimento tornou-se independente da fé. Os dogmas da igreja, foram questionados. O mundo se moveu. A racionalidade do homem apareceu, então, com a grande possibilidade de construção do conhecimento. Burguesia. A burguesia que disputava o poder e surgia como nova ordem social e econômica, defendia a emancipação do homem para emancipar-se também. Era preciso quebrar a ideia de universo estável para poder transformá-lo. Então, era preciso questionar como algo dado para viabilizar a sua exploração em busca das matérias-primas. Estavam dadas as condições materiais para o desenvolvimento da ciência moderna. As ideias dominantes e essa construção, o conhecimento como fruto da razão, a possibilidade de desvendar a natureza e suas leis pela observação rigorosa e objetiva. A busca de um método rigoroso que possibilitasse a observação para a descoberta dessas leis apontava a necessidade dos homens construírem novas formas de produzir conhecimento, que não era mais estabelecido pelos religiosos ou pela autoridade eclesial. Sentia-se a necessidade da ciência. Nesse período surgem homens como Hegel, que demonstra a importância da história para a compreensão do homem, e Darwin, que encerra o antropocentrismo com sua tese
evolucionista. A ciência avança tanto que se torna um referencial para a visão de mundo. A partir dessa época, a noção de verdade passa necessariamente a contar com o aval da ciência, não mais a religião. Agora sim, a ciência que passa a dizer as verdades. A própria filosofia adapta-se aos novos tempos, com o surgimento do positivismo de Augusto Comte, que postulava a necessidade de um maior rigor científico na construção dos conhecimentos nas ciências humanas. Dessa forma, ele propunha o método da ciência natural, a física, como modelo de construção do conhecimento. E é em meados do século XIX que os problemas e temas da psicologia, até então estudados exclusivamente pelos filósofos, passam a ser também investigados pela filologia e pela neurofisiologia em particular. Os avanços que atingiram também essa área levaram à formulação de teorias sobre o sistema nervoso central, demonstrando que o pensamento, as percepções e os sentimentos humanos eram produtos desse sistema. E aí, é preciso lembrar que esse mundo capitalista trouxe consigo a máquina. A máquina que, vejam bem, a criação fantástica do homem. E foi tão fantástica que passou a determinar a forma de ver o mundo. O mundo como uma máquina, o mundo como um relógio. Todo o universo passou a ser pensado como uma máquina, isto é, podemos conhecer o seu funcionamento, a sua regularidade, o que nos possibilita o conhecimento de suas leis. Esta forma de pensar atingiu também as ciências do homem. E, para conhecer o psiquismo humano, passa a ser necessário compreender o mecanismo e o funcionamento da máquina do pensar do homem, o seu cérebro. Assim, a psicologia passa a trilhar caminhos da fisiologia, neuroanatomia, da filosofia e neurofisiologia. Algumas descobertas são extremamente relevantes para a psicologia. Por exemplo, em 1846, a neurologia descobre que a doença mental é fruto da ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais, que na época era considerada como um espírito mau. Se tinha uma doença mental, tinha um demônio dentro de si. Antes desta época. A psicologia científica. O berço da psicologia moderna foi a Alemanha no final do século XIX. Wundt, Weber e Fechner trabalharam juntos na Universidade de Leipzig. Seguiram para aqueles países muitos estudiosos dessa nova ciência, como o inglês Edwards B. Titchener e o americano William James. Esse status de ciência é obtido à medida que se liberta da filosofia, que marcou sua história até aqui. A evolução da ciência psicológica atrai novos estudiosos e pesquisadores que, sob os novos padrões de produção do conhecimento, passam a definir seu objeto de estudo. Agora, o comportamento, a vida psíquica, a consciência. Os pioneiros da psicologia procuraram atingir os critérios e formular teorias. Entretanto, os conhecimentos produzidos inicialmente caracterizam-se muito mais como postura metodológica que norteava a pesquisa e a construção teórica. Embora a psicologia científica tenha nascido na Alemanha, é nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rápido crescimento. É ali que surge as quais deram origem às inúmeras teorias que existem
as primeiras abordagens ou escolas em psicologia atualmente. As primeiras abordagens ou escolas psicológicas. O funcionalismo de William James, o estruturalismo de Eduardo Titchener, o associanismo de Edward Todker. Vamos falar de funcionalismo. Ele é considerado como a primeira sistematização genuína americana de conhecimentos em psicologia. Uma sociedade que exigia o pragmatismo para o seu desenvolvimento econômico acaba de exigir dos cientistas americanos o mesmo espírito. Desse modo, para a escola funcionalista de James, importa responder o que faz os homens e por que o fazem. Para responder a isso, James elege a consciência como centro de suas preocupações e busca a compreensão do seu funcionamento, na medida em que o homem usa para adaptar-se ao meio. O estruturalismo. O estruturalismo está preocupado com a compreensão do mesmo fenômeno que o funcionalismo, a consciência. O método de observação de Titchener, assim como o de Wundt, é o introspeccionismo e os conhecimentos psicológicos produzidos eminentemente experimentais, isto é, produzidos a partir do laboratório. Mas, diferente do James, Titchener irá estudá-la em seus aspectos estruturais, isto é, estados elementares da consciência, como estrutura do sistema nervoso central. A escola inaugurada por Wundt foi Titchener, seguido por Wundt, quem usou o termo estruturalismo pela primeira vez, no sentido de defini-lo como funcionalismo. O principal representante do associacionismo é Edward Todker, e sua importância está em ter sido o formulador de uma primeira teoria de aprendizagem na psicologia. Sua produção de conhecimentos pausava-se por uma visão de utilidade deste conhecimento, muito mais do que por questões filosóficas que perpassam a psicologia. Esse termo, associanismo, origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação de ideias, das mais simples a mais complexas. Assim, para aprender um conteúdo complexo, a pessoa precisaria primeiro aprender a mais simples, que estaria associado àquele conteúdo. Ainda hoje tem professor que pensa que o aluno ele vai aprender do mais simples para o mais complexo. Porém, tem muitas inteligências que ele parte do complexo e vai ao mais simples, aprendendo naturalmente. As principais teorias da psicologia no século XX. O behaviorismo nasceu com Watson e se desenvolveu com um método de observação psicológica, cujo foco de estudos é o comportamento humano, com ênfase nos estímulos e as reações do sujeito. A teoria Gestalt, que surgiu como uma forma de negar a fragmentação dos processos humanos, procurando entender o sujeito em sua totalidade, isto é, a Gestalt reconhece que para aprender as partes é necessário anteriormente compreender o todo. A psicanálise, que é uma das mais importantes teorias da psicologia, ela nasceu com Freud, que passou a enfatizar a importância da afetividade nas relações humanas, além de delimitar o inconsciente como seu objeto de estudo. É através da interpretação dos conteúdos inconscientes das palavras e ações de um indivíduo baseada nas ações livres e na transferência para se baseia o método terapêutico da psicanálise. Está dado o nosso recado.
Forte abraço, até a próxima aula, na próxima semana.